Elias. Porque a soberba, ela é uma disposição natural do ser humano caído. E nós, crentes, não estamos livres do pecado da soberba, porque nós somos caídos, ainda que regenerados. E quando li esse texto, fui procurar o significado de soberba no dicionário. E uma das definições diz assim: é uma manifestação ridícula, arrogante, de um orgulho, às vezes ilegítimo. Porque eu creio que há determinadas formas de orgulho que são legítimas, que não são pecaminosas. Talvez devêssemos dar um outro nome, porque a palavra orgulho ela já carrega essa ideia de que alguma coisa ilegítima está ali funcionando. Mas eu creio que a soberba ou o orgulho ilegítimo é quando nós perdemos a perspectiva de Deus para medir a nós mesmos. Hoje fala-se muito sobre autoestima. Autoestima é a forma como eu mesmo avalio aquilo que eu sou. E nós encontramos as pessoas hoje dizendo: você precisa ter uma alta autoestima. Porque se você tiver uma baixa autoestima, você não vai ser bem-sucedido. Mas o ensino da Escritura não é esse. O ensino da Escritura é que nós devemos ter uma correta estima daquilo que nós somos. Nós precisamos lembrar que o nosso padrão de medida, a vara de nos medir, o cânon de nos medir, é o cânon de Deus. E a soberba vem exatamente quando eu começo a olhar para mim mesmo com a medida do meu coração inundado do meu pecado. E eu começo a pensar a respeito de mim mesmo mais do que convém pensar, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, tanto além quanto aquém do que convém. E aí nós começamos a pecar, porque nós começamos a extrapolar a medida que Deus nos dá para medir a nossa estatura. Ora, à medida em que o coração do homem caminha pela soberba, ele não consegue mais olhar para si mesmo com os olhos de Deus. O crente começa a achar que ele é bom crente porque ele é um cara bom mesmo, não é? Não por causa de Deus, não por causa da graça, não pela operação da misericórdia, mas pela sua própria capacidade, pela sua própria engenhosidade. E começa a esquecer-se que é crente porque Deus o fez crente, por pura graça e misericórdia. E se existe algo, se é que isso é possível, que é deprimente em todos os seus aspectos, é um crente soberbo. Aliás, a Escritura nos diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Jesus nos conta a história de dois homens que foram orar. Um disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse cara aí, é um pecador. Qual o erro desse homem? Primeiro, ele vivia uma fé para o consumo público. Ele queria aparecer para todo mundo. Por causa da sua soberba, é óbvio. Mas pior do que isso é ele pensar que era reto diante de Deus por causa dos seus próprios méritos. E aqui é exatamente o ponto aonde o presbiterato se desfacela. Quando reunimos homens que começam a pensar que são e que alcançaram uma posição por causa daquilo que eles podem fazer e começam a medir a sua vida, o seu coração, pela medida dos homens. E esses corações esquecem de se quebrar diante da verdade. E a consequência é óbvia. Davi diz: não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Logo, se o coração é soberbo, o olhar também é altivo. Essa é uma expressão comum, uma forma de expressão comum na Bíblia hebraica, um paralelismo que a gente chama de progressivo. É o mesmo conceito, só que agora ele é um pouco estendido na segunda parte de um determinado verso. Primeiro, Davi nos fala do que vai dentro do coração.
E agora ele vai nos falar de como isso transparece na vida do indivíduo que se tornou soberbo. O soberbo, ele vai conquistar um olhar altivo na sua vida. Uma coisa é consequência da outra. Agora, a altivez aqui não se manifesta necessariamente com esses olhos da carne. Nem todo soberbo é alto para olhar de cima com os olhos da carne, mas essa altivez pode se manifestar de muitas formas na vida de um homem. E a altivez também é uma coisa que Deus não tolera. Da mesma forma que a soberba, a Escritura nos ensina no livro de Provérbios o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Qual é a 7ª? Os olhos altivos. Aquele que olha para os outros e pensa: eu sou melhor do que você. Eu sou maior do que você. Eu ganho mais do que você. Eu posso mais do que você. Esse pensamento, esse coração é destrutivo. A soberba é aquilo que nos faz pensar de nós mesmos mais do que nós somos. A consequência é a altivez, que nos faz olhar para nós mesmos como se fôssemos mais do que nós somos. Isso é exatamente o oposto do que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou que quem quer ser servido vai fazer o quê? Vai servir. O maior no reino deve ser o quê? O menor. E Davi tinha essas características. Interessantemente, o grande rei de Israel era também aquele homem que no meio do povo vinha celebrando a chegada da arca à cidade. E é interessante o episódio em 2 Samuel, capítulo 6, porque a esposa de Davi, que era filha do rei Saul, estava da janela olhando Davi chegar no meio do povo com toda aquela alegria, no meio dos servos e das servas. E quando Davi chega em casa, ela lhe passa literalmente uma descompostura. O que é isso? Você é o rei de Israel e fica se misturando com o povo. Davi vira-se para ela e diz, Davi a Mical, 2 Samuel 6:21, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a seu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto àquele povo, as servas de quem falaste, provavelmente você está com ciúmes, delas serei honrado. Davi sabia que ele não podia olhar o seu povo por cima, porque a soberba e a altivez destruiriam a sua própria liderança. E como cristãos, nós precisamos, como presbíteros, nós temos que saber dizer não à arrogância. Porque aquilo que nós recebemos como do Senhor como talentos, eles nos foram dados para que fossem usados para a edificação da igreja. Não para a disseminação da discórdia, não para o meu lucro pessoal, não para a minha influência, não para dividir, mas exatamente para promover o crescimento do corpo de Cristo, ao contrário da minha projeção pessoal. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Terceiro, não ando à procura de coisas, de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E é exatamente assim que nós devemos ter limites nas nossas ambições. Os limites